consulta de enfermagem com uma gestante. Eu ia escolher alguém, escolhi alguém para ser a enfermeira e alguém para ser a gestante. Claro que eu fiz uma brincadeira, né? Que o nosso amigo John ia ser a gestante, justamente para ele entender mais ou menos como é que funcionam as coisas, de um jeito mais didático, tá? Vai ser o seguinte, vou explicar para vocês como vai ser. Bem aqui eu tenho uma ficha. Essa ficha aqui é a ficha em que me diz o passo a passo de tudo que tem que ser perguntado na consulta, tudo que tem que ser avaliado nessa consulta. Isso eu expliquei em aula para vocês, tá? Como vai ser, como vai funcionar. A Eliette vai ser a enfermeira e, de brincadeirinha, o nosso amigo John vai ser a gestante. Essa consulta vai ser uma consulta de primeira viagem, ou seja, é a primeira consulta que essa gestante vai fazer. Então, eu deixei a critério deles usar a criatividade para qual vai ser o estudo de caso dessa gestante, o que ela vai apresentar, tá? Mas, em geral, o John vai chegar apresentando os sintomas, tudo que a mulher sente naquele período da gravidez, do início da gravidez, e a Eliette vai dar as orientações e vai fazer a consulta de enfermagem com o John, tá certo? Então, vai ser o seguinte, eles vão começar, claro que não está presencialmente, mas é como se o John tivesse de frente para a Eliette, tá? E ela vai fazer perguntas para ele. Primeiramente, ela vai se apresentar para ele, que é muito importante o enfermeiro se apresentar, dizer o nome, e aí ela vai dar seguimento. Se vocês fizerem algo de errado, eu ainda não vou corrigir vocês. Eu vou corrigir quando eu ver que se for muito errado, mas acredito que não vai acontecer. Mas eu vou deixar vocês seguirem. Se faltar alguma coisa que for muito importante, eu vou falando para vocês. Olha, faltou isso, não esquece. Aí vocês continuam conduzindo aí. Olha, ele tá do lado dela. Vocês conduzem aí a consulta, tá certo? Eu não sabia que vocês estavam juntos aí, eu pensei que vocês estavam separados. Mas, ok, vai facilitar para a gente. Então, ativem o microfone de vocês, que a gente vai iniciar essa consulta, tá? Vamos lá, fica a critério da criatividade de vocês. Pode começar. Tá. Bom dia. Meu nome é Eliette. Eu estou aqui para fazer uma consulta de enfermagem, tá? Vou começando perguntando para você. Quando você chegou na unidade, você trouxe uma ultrassom ou o exame beta-HCG? Na verdade, eu não estou escutando. Na verdade, eu não trouxe. Eu vim meio feita, que eu não sei qual procedimento. E eu queria saber o que é que eu posso fazer para que as coisas saiam melhor. Como pode ser a primeira gravidez? E eu não queria. John, só um momentinho. Fala um pouco mais perto do celular que tá falhando, tá? Só para eu te ouvir. Tá. Melhorou? Melhorou, porque tá falhando, tá? Vamos lá. Quer que eu repita? Pode repetir, se puder. Tá. Então, como é uma suspeita de primeira gravidez, eu não fiz nenhum dos dois. Eu queria uma opinião da senhora. O que você pode me dizer para que as coisas possam transcorrer da melhor forma possível, para que eu não arrisque nem para mim e nem para o bebê, em caso de uma gravidez. Tá. Helenice, desativa o teu microfone, tá? Só para não dar o eco. Desativa, isso. Pode continuar. Tá. Então, eu vou preencher seu prontuário, aqui. Eu não vou preencher como você, como grávida. E sim, primeiramente,
eu vou lhe passar os exames, isto é, um beta-HCG para a senhora fazer e trazer aqui na unidade. Por quê? Porque você não tem ainda você não tem nada para eu me comprovar que você está grávida. Então, eu vou lhe passar um beta-HCG de primeira, que o certo era você fazer uma ultrassom e um beta-HCG para ver se a sua gravidez, se é ou não gravidez. Pois é, eu não trouxe, mas a situação é a seguinte, é porque, olha, já vai para o terceiro mês já de atraso, a menstruação ela é irregular, a minha é irregular, mas todo esse tempo, um mês tudo bem, ela já falhou, mas 3 meses, foi por isso que eu vim, além dos enjoos, aquele mal-estar, aquela indisposição, é por isso que eu vim ver, mas eu faço o exame. Tá. De primeira, eu vou passar para você, tá? O exame que é para você fazer e você vai retornar comigo amanhã. Eu prescrevi o beta-HCG e dei para ela fazer o exame e trazer aqui na unidade, quando ela mesmo com todos esses sintomas que ela apresentou, eu tenho que ter um beta-HCG positivo para poder iniciar o pré-natal dela. Isso aí. Perfeito. Retorno. Um dia depois. Retorno, vamos lá. Bom dia, enfermeira. Bom dia. Vim trazer meu exame aqui para que você possa olhar e me dizer alguma coisa. Tá. Temos aqui o beta-HCG que ele diz que... Ela diz que o beta-HCG não reagente não está grávida. Reagente é que está grávida. Quer dizer, um positivo e um negativo. E o dela deu reagente, que está grávida. Tá? Então, quais são os procedimentos? Quais são os procedimentos que eu vou fazer com a senhora? Eu vou fazer um prontuário, tá? E eu vou iniciar o seu pré-natal. Temos aqui uma ficha, que aqui está dizendo quais são a primeira consulta, como ela é a primeira consulta, como é a sua primeira consulta, você é uma primigesta. O que quer dizer? Que você está fazendo a sua primeira gravidez. Você me diz uma coisa, agora me fale de você. Você já teve aborto? Não. Não? É sua primeira gravidez? Sim. Na sua família tem história de gemelar? Quer dizer, pessoas que têm gêmeos. E segundo, você tem algum histórico na sua família de doenças que não seja infecto-contagiosa? Tem. A gente tem problema na família de CA, de câncer, né? Nós temos problema com pressão alta e problema com lúpus. Normalmente são as doenças da minha família. Esses são os problemas. Então, primeiramente, eu vou ver os sinais vitais. Eu vou verificar sua pressão, tá? Vou verificar sua pressão. Aqui é um estetoscópio, que eu vou verificar a pressão da gestante, tá? Esse aqui é um aparelho de PA, que é para medir a pressão dela. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui um termômetro, que eu vou medir a temperatura dela. Logo eu não tenho para me medir a circunferência. Eu não trouxe a circunferência, que é a fita. Aí, mede a pressão, vê a temperatura, verifica a temperatura, pesa, e depois que eu fazer essa consulta de enfermagem, eu vou medir a circunferência da síntese pública até até o fundo do útero. Até o fundo do útero. Então,
A sínfise púbica fica perto da vagina, tá? É a sínfise púbica, aqui embaixo, no baixo ventre, tá? Até o umbigo, Tá. entendeu? Só para uma observação, isso que a Eliette está falando é a mensuração do tamanho da barriga da mulher, tá? Para verificar que tamanho está essa barriga, ou seja, essa barriga é o tamanho do útero, que tamanho esse útero cresceu, certo? E isso a gente faz com uma fita métrica, certo? Pode continuar. Então, já que eu já medi sua pressão, já vi a sua temperatura, eu já lhe pesei, então... Tá saindo som para mim. Esse aqui é uma carteira de gestante. Essa carteira aqui você não pode perder, porque aqui tem seu nome, o agendamento das suas consultas de médico e da enfermagem. Aqui, abrindo aqui a consulta, a carteirinha, onde vamos ter o número de semanas da gestante, CM, quando você vê que está escrito assim, CM é consulta médica, CE é consulta de enfermagem, entendeu? Então, para você, mensal, você vai ter uma consulta de enfermagem. Isto é, ao passar dos dias, se você não tiver nenhum problema, se você não apresentar hipertensão, quer dizer, a pressão alta, se você não tiver algum outro problema, agora, de hoje em diante, eu estou fazendo, você vai começar a fazer o pré-natal. Se você ter risco na gravidez, aí nós vamos encaminhar você para uma UBS mais especializada. Entendeu? Sim, senhor. Aqui é o prontuário da gestante. Aqui. Tá? Aí, nesse prontuário aqui, depois que eu fazer as perguntas para ela, medir a pressão dela, ouvir o que ela tem para me dizer, aí eu vou colher as queixas dela. Né? Gestante compareceu à unidade, apresentando beta-HCG positivo. Então, aí ela vai dizer se ela sente náuseas, se ela tem vômito, se ela tem dor no ato de urinar. Mas, enquanto isso, que ela está me contando toda a história dela, eu vou prescrever os exames complementares que é para ela fazer, para ela trazer, primeiramente, com o médico, que eu vou agendar uma consulta para a senhora com o médico, aí depois ela faz uma consulta de enfermagem. Eli, pergunta para ela o que ela está sentindo agora. Pergunta. O que ela vai dizer. Está sentindo? Olha, além de muita fome, eu senti muito enjoo. Náuseas. É náuseas, né? Uhum, náuseas. Desculpa. Aí, aquele desconforto, aquele aperto aqui embaixo do umbigo, sabe? Aquele aperto forte, aquela sensação de cheiura o tempo todo. Esse mal-estar, só isso. Fora isso, está tudo tranquilo. E sudorese, olha que eu tenho suado demais em casa. Já é quente o dia normal, e com tudo isso que tem apresentado, tem esquentado mais. Fora isso daí, está tudo tranquilo. Eu acho. Tá certo. Mas me diga uma coisa, a senhora está se alimentando direitinho ou a senhora ainda tem muito vômito, tem muito enjoos? Olha, com essa pandemia, de vez em quando a gente se alimenta, sabe? Mas sim, não é uma alimentação 100%, aquelas frutas, aquelas coisas que é indicar, até porque eu não sabia, né? Mas a partir de hoje, já vou redobrar a atenção na alimentação. Tá. Que não é regular, mas agora vai ser. Tá, então deixa eu lhe dizer. Toda grávida, você tem que evitar duas coisas: sal e gordura. Fazer comida sem sal e não fritar. Não, você não vai fazer tão sal, você vai reduzir. Se você comia meia colher de sal, você vai
você vai colocar só uma pitada. Por que o sal? O sal, ele vai prejudicar o seu bebê, ele vai dar hipertensão, ele tem uma série de consequências do sal. A gordura também, ela pode dar o colesterol alto, triglicerídeos. Aí, então, tudo isso você vai ter que reduzir, ou então o sal, tudo bem, só um pouquinho. E tem várias outras coisas que você também vai não poder comer, como você se alimentava antes. Mas, enfermeira, me tira uma dúvida. Já dá para a gente ver com quantas semanas está de gestação, porque eu queria ver os cálculos, né? Até porque o marido estava viajando, eu quero ver se vai bater, porque senão eu vou dizer o que para ele. Essa foi boa. Tá, deixa eu te dizer. É aqui. Eu vou te dizer a DUM. DUM é data, DUM. É data da última menstruação. Aí você vai me dizer qual foi a data que você menstruou, DUM. E a data provável do parto. Nós temos data da última menstruação, aí eu vou ter que fazer aquelas regras de 3 e para ver quanto é que vai dar a tua data provável. Só um adendo aqui rapidinho. Esse cálculo da data provável do parto, a gente ainda vai aprender como é que faz, tá? Que a gestante dá a data da última menstruação para a gente calcular a data provável do parto, tá bom? A gente precisa para saber quantas semanas ela tem. Então, a gente vai aprender a fazer esse cálculo. Ela vai prosseguir aí, mas só lembrando que a gente vai aprender ainda a fazer, tá? Pode continuar. A gente continua só na hipótese, mais ou menos, sem dar detalhes. Mas só na hipótese que faz um cálculo aí, finge que tu faz um cálculo, dá a semana para ela e ela vai continuar falando. Tá, então deixa só eu colocar, não é fugindo do que eu tô fazendo a consulta de enfermagem. Foi o caso que eu falei para a professora que aconteceu hoje. Nós temos uma grávida, ela está com... A data da última menstruação dela foi dia 10/12/2020. Então, conferindo até hoje, ela está com 20 semanas. É como a enfermeira vai ensinar para a gente. Ela está com 20 semanas, né? Fazendo os cálculos que a enfermeira hoje fez lá no diagnóstico, a data provável do parto, ela fez lá a regrinha, mas eu não entendi, mas eu vou continuar. Vai dar... Você pode deixar. 20/9/2021, né? Pode ser antes ou 10 dias depois. Eu não entendi bem a grávida apresentou tosse, dispneia, ela estava cansada, dispneia e diarreia. Ela foi ao médico. O médico disse, não, eu vou te encaminhar lá para Maria Tadeu, porque os sintomas que tu está sentindo é de Covid. Aí... Só um momentinho. Tem um cachorro aí atrás de vocês ou tem alguém que está com cachorro aí? Não? Tem alguém que está com cachorro, eu estou ouvindo. Tem alguém que está com cachorro. Se puder desligar o microfone. Quem puder desligar o microfone que tiver com seu au-au latindo. Ok? Então, a Eliette estava falando que essa grávida apareceu lá no atendimento que ela estava fazendo no trabalho dela, certo? E ela estava sentindo falta de ar, apresentando tosse, certo? Pode continuar. Tosse e diarreia. Só para vocês terem uma ideia de como ela pegou esse Covid. Ela disse que foi um rapaz daqui de Santana para a casa dela, que ela mora no interior, e quando ele chegou lá com dor de cabeça e febre, estava na casa da mãe dela. Então, com 2 dias depois, ela começou a apresentar esses sintomas. Aí ela foi para a consulta, da consulta, ela foi encaminhada ao Maria Tadeu. Depois que ela foi encaminhada,
Aí ele disse assim, não, Eliette, vai auscultar o bebê. Então, segundo o médico, um batimento fetal, o normal vai de 142 até 152 está normal, o batimento do bebê, normal. O batimento do feto dela estava 168 a 170. O que foi que ele disse? Eu levei para lá, eu disse, doutor, está oscilando de 168 a 170. Ele disse assim, olha, o batimento fetal dessa criança já está em sofrimento. Ela vai na Maria Tadeu, da Maria Tadeu, ela tem que imediatamente ir para a maternidade. Por quê? Porque como ela veio e disse que deu positivo para a Covid, então ela já está afetando o bebê, já está afetando, já está fazendo mal para o bebê, né? Já está com o feto, já está sendo comprometido ali. Uhum. Certo. Perfeito esse exemplo, viu, gente? O John vai seguir esse exemplo? Você vai continuar atendendo ele ou é só um acréscimo que você deu na informação? Só foi um acréscimo, né? Foi só Só com informação da gravidez. Só uma informação da gravidez, porque só para dizer que a toda gravidez, nenhuma mulher é igual a outra. Entendeu? A gente vai ficar com essa data. Uhum. Tá? Então, aqui é a Dum. Minha última menstruação foi dia 10 de 12 de 2020, dezembro do ano passado. Então, como tem a regrinha, tem que fazer a regrinha e que a professora vai ensinar para a gente. E tem que contar também na ultrassom, porque essa regrinha aqui ela tem que bater certo com a ultrassom, que é a data provável do parto, porque ela não tem que ser mais, não tem que ser menos. Então, a data provável do parto dessa moça aqui, que ela está com 4 semanas, deu 20 de 9 de 2021. Então, vai nascer em setembro, né, pessoal? Vai nascer em setembro. A data da última menstruação dela é 10 de 12 de 2020, dezembro. Olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Para dar 10 dias depois ou 10 dias antes. Entendeu? Certo. E aí é isso, tem uma margem de erro. A gente vai ver que quando a gente for calcular a DUM, a data da última menstruação, para calcular a data provável do parto dessa mulher, tem um intervalo, que pode ser para menos 10 dias ou para mais de 10 dias. É um intervalo de conforto aí. Pode ser para menos e pode ser para mais, tá? Perfeito. Pode continuar. Aqui, na data, vai ter o aprazamento aqui na carteirinha dela, de você. Aqui a data que você vai consultar com o médico. A data, se você tiver tudo bem, é mensal. É mensal. Da enfermeira pode ser de 15 em 15 dias. Isto é, se você não estiver sentindo algum sintoma. Isso quer dizer o quê? Que todo mês eu vou ter que passar com o médico e de 15 em 15 dias com o enfermeiro. Exatamente, porque quando você vir com o enfermeiro vai solicitar todinhos os exames de rotina da grávida. Quando você tiver com os exames prontos, você vai retornar à unidade, marcar seu retorno com o médico, depois passa lá no SAMI e vai marcar para retornar comigo. E se caso eu vá para o interior e não dê para mim vir na consulta, tem algum problema? Tem. O que pode acontecer? É porque você não veio na data certa, você já vai sair do padrão do seu pré-natal. E outra coisa, as suas vacinas têm que estar tudo em dias também. Os aprazamentos da sua vacina, dependendo se você já tomou alguma vacina antes que você vai trazer o comprovante para mim, aí eu vou fazer o aprazamento. Senhora. Certo, beleza. Indicou aí. Esqueceu de alguma coisa? Tá. Então, as medidas, gente, não tem como fazer. As medidas não tem como fazer da síntese pública e
Agora é a senhora, enfermeira, para a senhora dizer algo para a gente. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, gostei muito. É mais ou menos assim que funciona, tá? A consulta de enfermagem, ela é muito... O enfermeiro está muito perto do paciente, ele faz essas perguntas mesmo, tá? E aí ela vai contar... Tem gestante que conta a vida dela pra gente, certo? Conta a vida pra gente e a gente vai ter que escutar e a gente vai ter que atender, tá? Um ponto muito importante, acho que você estava nervosa, você esqueceu de perguntar o nome da gestante. É porque acho que eu já tinha notado. Esqueceu de perguntar o nome da gestante, mas tudo bem. Primeiro momento, ela chegou, agora é o meu cachorro que tá latindo. Perguntar o nome, né? Perguntar o quê? A idade, situação civil, certo? Se ela é casada, solteira, amigada, seja lá o que ela for, se ela vive um relacionamento, se ela engravidou de um homem e vive com uma mulher, entendeu? Ela vai contar a história dela para vocês, entendeu? Então, vocês vão perguntar o nome, a idade, que é muito importante. Para quê? Por que a idade é importante? Para identificar se é uma gravidez de risco ou não, né? Lembra que eu falei para vocês que menores de 16 anos é risco, já é risco, e maiores de 35 anos já é risco também, certo? Então, os riscos, eles estão relacionados também à idade dessa gestante, certo? Não somente por doenças e coisas, agravamentos que venham a acontecer para levar essa mulher a uma situação de risco, mas a idade dela também determina se aquela gravidez vai ser de risco ou não, certo? Então, perguntar a idade, isso é importante. Eu estou seguindo esse passo a passo aqui, que é o passo a passo é uma ficha de perinatal do SUS, tá? Eu vou mandar para vocês esse passo a passo, tá? É mais ou menos como a ficha que a Juliette, olha, eu estou pensando no BBB, espia. Meu pai amado do céu, que a Eliette tem, é porque eu tô torcendo para ela, eu tô no gás aqui. Então, pessoal, a ficha perinatal é uma ficha que tem todo o passo a passo, tá certo? Essas perguntas que a Eliette fez sobre se é uma gestação com gêmeos, se é uma gestação, se essa mulher já teve aborto, certo? Se ela já teve uma gestação, mas ela abortou depois. Isso são perguntas que vocês vão preencher nessa ficha, certo? Nesse passo a passo. Então, é importante perguntar. Na nossa família, tem histórico de gravidez com gêmeos? Você, quantas gestações já teve? Quantos abortos? Então, perguntar isso também, tá? Perguntar para ela também o grau de instrução dela. Se ela completou o ensino fundamental somente, ensino médio, porque tudo isso vocês vão ter que preencher na ficha. Como é a primeira consulta dela, essa primeira consulta é uma consulta muito burocrática. Então, vocês têm que preencher muitos pontinhos ali, tem que estar com bastante informação, tá? Perguntar para ela quanto ela pesava antes e pesar ela novamente para colocar o peso atual. Isso foi bem especificado, tá? A altura dela é importante verificar o comprimento. Oi? Essa questão de perguntar sobre o histórico de gêmeos é porque a probabilidade dessa mulher ter gêmeos? Isso, existe uma probabilidade entre gestações, o que pode acontecer com ela, certo? Então, é importante perguntar porque uma gravidez de gêmeos é uma gravidez que tem que prestar mais atenção, tá certo? Porque são duas crianças nascendo ao mesmo tempo, né? Então, é sempre importante perguntar se há um histórico na família, tá bom? Beleza. Ok. Depois de definir, viu a idade dela, viu que está tudo certo? Se ela não apresenta nenhum histórico, até então é uma gravidez de baixo risco, não é? Mas vamos continuar perguntando, que depois a gente marca no papelzinho se ela vai ser de baixo ou se ela vai ser de alto risco. No caso, por exemplo, do Covid, né, que eles utilizaram
da moça que foi lá, estava apresentando falta de ar, tosse, foi confirmada, já é uma gravidez de risco, certo? Já é uma gravidez de risco. Eliette, queria perguntar para você, o número dos batimentos fetais foi esse mesmo que deu? Foi, porque foi, professora, porque segundo o médico, que o batimento do bebê, do feto, tem que ir de 138, 140, 142, até 152 está normal. Esse batimento está normal. Depois que passa de 160, como estava dando 168, 170, estava oscilando esse batimento fetal, entendeu? Uhum. Certo. É porque, assim, eu não entendi muito bem qual foi o critério que ele utilizou para dizer que essa criança estava em sofrimento, porque, assim, os batimentos fetais, a partir da 9ª semana, né? A partir da 9ª semana, ele fica em torno ali de 160 a 175, entendeu? Foi por isso que eu não consegui identificar o porquê que ele considerou que a criança estava em sofrimento fetal. Porque ela está com 20 semanas. Ela está com 20 semanas, né? Tá com 20 semanas, são 4 meses de gravidez, então, pelos cálculos dele e pelo batimento, ele disse que o feto estava em sofrimento, Entendi, que era para... esqueci. Certo, Entendeu? ela já estava numa gravidez já avançada, né? E tem que passar. Porque, assim, os batimentos fetais, pessoal, para vocês entenderem, eles são batimentos mais acelerados que o nosso. Eles não podem estar muito baixos, entenderam? Eles não podem estar muito baixos. Por quê? O coração da criança, do feto, ele bate muito mais rápido que o nosso, entendeu? E quanto foi, só para me lembrar, quanto foi que deu dele? O dele dava 168 a 170. 168, 170. Certo. Assim, não pode estar muito baixo. Eu acredito que ele considerou como sofrimento fetal porque estava um pouco baixo. Mas não pode estar muito baixo o batimento da criança. Mas também não pode estar exageradamente alto. Entendeu? Passando de, por exemplo, de 190. Não pode. Tem que estar nesse equilíbrio aí. Certo? Nessa faixa aí, dos 170 a 175, certo? É por isso que eu fiquei meio confusa. Eu vou mostrar uma literatura para vocês, que é da caderneta de atenção básica da saúde, que nessa caderneta mostra certinho os valores. O BCF, o que é o BCF? É a verificação dos batimentos cardíacos fetais e os valores normais desse BCF. Eu vou passar para vocês, e vocês vão comparar. Você vai comparar com esse dado e a gente vai raciocinar melhor sobre isso, tá certo? Mas, assim, Covid é uma gravidez, com certeza, se aquela mãe tem Covid, é uma gravidez de risco, tá certo? E aí, vou ficar prestando atenção nesse ponto aí, porque eu fiquei curiosa para desvendar, assim, qual foi... Eu perguntei isso para ele, doutor, ela tem 4 semanas, Por que que... Não, ela tem 20 semanas, Por que que essa gravidez, esse batimento tá em sofrimento? Ele disse, não, porque quanto menos a gravidez, de 168 a 170, aí ficava oscilando. Uma hora dava 168, outra hora dava 170. Aí ele disse assim, ela já entra em sofrimento fetal, por quê? Porque ela está dispneica, ela está tossindo, aí está acelerando os batimentos do bebê. Então, ele considerou como se estivesse acelerando os batimentos, né? Exatamente. É isso que eu não entendi, entendeu? Porque os batimentos da criança, eles são mais rápidos, naturalmente falando, entendeu? Mas eu vou
Eu vou mostrar a tabelinha para vocês, aí vocês vão ver a tabela dos batimentos da criança. E aí a gente vai conseguir entender melhor essa situação. Mas eu entendi o caso. Uhum. Tá? Exato. Beleza. A gente verificou o quê? O peso dela, perguntou a altura, se ela não souber, se tiver como a gente medir, mas às vezes não tem. Mas geralmente ela sabe a altura dela. A gente pergunta a altura, pergunta a data da última menstruação, muito bem lembrado. Para o quê? Para calcular a DPP. O que é a DPP? É a data provável do parto, tá? Data provável do parto, que é a data que provavelmente a criança vem, que pode ser com aquele intervalo que a Eliette falou, para menos 10 dias ou para mais 10 dias, dependendo do resultado que der, tá certo? Data provável. Quando vai acontecer esse parto? E esse cálculo é feito a partir da DUM, que é a data da última menstruação, tá? Se ela já tiver uma ultrassonografia, porque lembra que o John chegou com somente o beta-HCG, não fez a ultra, né? Cheguei John não só com fez a ultra, só com beta, não foi? Cheguei só com para fazer um beta. Foi encaminhado para fazer o beta. Se o John já tivesse, por exemplo, chegado com uma ultrassom, e na ultrassom tivesse assim, gravidez única, que não é gemelar, no caso, né? Não é de gêmeos, já poderia marcar no prontuário. Única. Mas como ainda não fez uma ultrassonografia, uma ultrassom, não pode marcar ainda não se sabe se ela é única, se ela é de gêmeos, só vai saber depois de uma ultra, tá certo? Então, não preencham no papelzinho ainda sem saber o resultado da ultrassom. Se vocês colocarem assim, por exemplo, única, e não saber o resultado da ultrassom, vocês já vão estar preenchendo errado. Tem que saber primeiro a ultrassom, para depois preencher. Porque única é uma gravidez de um filho só, né? E gemelar é demais, de gêmeos, tá certo? Então, só preencham essa parte da tabelinha quando vocês tiverem certeza, tá? Vamos ver. Nisso, você já vai estar pensando nos exames que você vai pedir para ela. Lembra que a gente viu os exames na aula passada? A gente viu que tem que pedir hemograma, tem que pedir o quê? Olha, essa listinha de exames aí, né? A gente viu vários exames que a gente tem que pedir, inclusive um que a gente não pode esquecer de pedir o quê? A tipagem sanguínea. Uhum. Para saber a tipagem sanguínea da mãe, para justamente saber a tipagem, né? E aquele fator RH, se ela é positivo, se ela é negativo, que a gente viu aquela situação lá da eritroblastose fetal, que a criança pode nascer com isso, na aula passada. Para quem não viu, resgata a aula passada lá, que a gente viu que é importante pedir a tipagem sanguínea. Aí você já vai estar pensando ali que você vai ter que escrever os exames, como pedir os testes rápidos, para quê? Para HIV, para sífilis, para hepatite, tá? Pedir, se ela ainda não fez uma ultrassonografia, já marca lá o pedido da ultrassom, tá certo? Já marca lá no papelzinho o pedido da ultrassom. Marca o que mais? Ela vai fazer exame de urina, tá? Por que é importante o exame de urina? Porque o exame de urina é importante para identificar a presença de infecções urinárias nas mulheres. Elas podem fazer o quê? Romper a placenta, né? As bactérias podem romper aquela entrada placentária e aí acontecer um aborto. Então, evitar, né? Isso daí você já tem que estar na cabeça. Beleza, vou terminar de fazer as minhas perguntas para ela, eu já vou preparar os exames dela. Os exames que eu vou ter que pedir. Deixa no cantinho da tua mesa. Ainda tem perguntas? Tem. Antecedentes familiares. Tem histórico de diabetes na tua família? De hipertensão? Os meninos fizeram isso. Que até o John falou que tinha um histórico de câncer, né? Então, é perguntar se tem diabetes, hipertensão. Não esquecer de perguntar do histórico de gêmeos, tá?
Aí você vai marcar na fichinha. Se tem histórico de diabetes, marca assim. De hipertensão, marca assim, tá? Essa fichinha eu vou dar para vocês ela, vou mandar um PDF para vocês, tá? E aí perguntar se tem cardiopatia. O que é cardiopatia? Essa mesma fichinha aí, né? Se tem cardiopatia, se não tiver, o que é cardiopatia? Problemas no coração. Se tem problemas na família, como tromboses. Se tem um antecedente familiar de trombose, marcar lá, tá? Nessa fichinha. Perguntar também para essa mulher se ela teve, nos seus antecedentes clínicos, alguma cirurgia que ela fez na pelve. Se ela fez alguma cirurgia que ela precisou cortar a pelve, ou uma cesariana passada, ou algum outro tipo de cirurgia, tá certo? Ou se ela passou por algum tipo de cirurgia, perguntar isso também, tá? Isso é muito importante. Pode falar. Quem queria falar? É que nós estávamos com a ficha perinatal e a outra aqui do pré-natal, tudinho. Se a gente não tivesse ficado tão nervoso, tivesse seguido tudo que está aqui, ia sair completo. É isso. É seguir isso, é perguntar todos esses pontinhos aí. Não tem segredo. Tá, professora, está tudo aqui, olha aqui. Estado civil, peso, gravidez, risco habitual, tá aqui, ó, tipo de gravidez, data da última menstruação, DPP, os exames também, os exames complementares para pedir aqui na fichinha. Esses exames aqui dessa ficha, só um detalhe. Esses exames que tem aqui nessa ficha são exames que se ela trazer exames, vocês vão colocar a data do exame que ela trouxe, e aí, porque tem gestantes que já chega com um monte de exame já para ti. Já, verdade. Um monte de exame, eu já fiz tudinho, ela entrega na tua mesa assim, olha, quantidade de exames. Mas tem umas que não tem, que no caso foi o caso do John, que não tinha exames ainda, que foi pedido, e aí na próxima consulta dela com a enfermagem, o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa próxima consulta? Vai ser preenchido aqui, trouxe o resultado da tipagem sanguínea, coloca na listinha aqui da tipagem sanguínea. Fez exame de glicemia, deu o quê? Coloca aqui. Então, são os exames que ela traz, que a gente coloca aqui como resultado. Por quê? Porque o médico vai pegar essa ficha, ele vai olhar assim, ela fez o exame em tal data, deu isso, ele já pega o resultado aqui mastigado, certo? É uma tabela para ficar mastigado os resultados aqui para o médico, para o enfermeiro olhar, tá certo? E aí, fez teste rápido para HIV, para hepatite, fez o exame de toxoplasmose, que a gente viu, fez o hemograma, urina, cultura, verifica tudo nisso aqui, coloca os resultados se ela já trouxer. Se ela não trouxer, pede esses exames e na próxima consulta coloca, certo? Se alguma outra enfermeira fez uma consulta no seu lugar e ela já colocou os resultados, só coloca o que tiver de atual, entendeu? Se já tiver o resultado do exame passado aqui, não precisa colocar de novo, entenderam? Então, só coloquem o que for atualizando, os exames que forem se atualizando no decorrer das consultas. Por isso que tem vários espacinhos para você colocar, tá? Então, uma coisa muito importante é verificar, vou colocar aqui, se essa gestante ela já fez as vacinas, se ela está com um calendário de vacina bonitinho, se não tem que atualizar. Você vai encaminhar ela para vacina. Se ela falar, não tenho nem cartão, encaminha ela lá para a sala de vacina. Olha, eu vou te encaminhar lá para a sala de vacina. Eles vão atualizar e vão te orientar o que for necessário em relação às vacinas que você precisa atualizar. A mulher, ela precisa atualizar, no mínimo, muito importante, 3 vacinas. Que é a vacina da DTPA. Vocês vão ver quais são essas vacinas. Quando a gente vê vacina,
vocês vão ver quais são os tipos de vacina que a mulher precisa atualizar nesse período de gestação aí. Ela tem que atualizar, no mínimo, a DTPA, está em dia com a vacina da influenza, tá? E a vacina antitetânica. Ela precisa estar com essas, no mínimo, tá? E a vacina antitetânica. Ah, e mais uma vacina muito importante, que é a vacina da hepatite B. Tá bom? Então, DTPA, oi? Vacina em excesso pode prejudicar? Tipo assim, a paciente já tomou todas as vacinas dela. Todas as campanhas que tem, ela toma, mas ela não tem cartão. Se excesso de vacina pode prejudicar ou não? Pode prejudicar no sentido de sobrecarregar uma resposta do teu sistema imunológico, entendeu? Sobrecarrega o teu sistema imunológico e pode deixar aquela mulher com a imunidade baixa, né? Esse aqui é o prejuízo, né? Deixar essa mulher com a imunidade baixa. Então, essa mulher, ela precisa, né, ter essa consciência, né? Eu sei que tem muitas que chegam que já tomou vacina várias vezes e perde o cartão, né? É por isso que agora, nas unidades, está entrando o sistema informatizado de vacina, né? Onde as pessoas chegam lá, dão as suas informações, essa pessoa perdeu o cartão, digita o nome, e aí vai buscar na base de dados as vacinas que essa pessoa já tomou, entenderam? Então, eu falo isso por mim, no caso, porque toda campanha de vacinação que tem, onde tem gente passando dando vacina, eu estou tomando vacina. E aí eu não sei se faz mal, se não faz, sei que eu tomo. Todo ano eu estou tomando vacina aí, repetindo. Olha, depende da vacina que tu repete. Vamos fazer uma observação, professora. Oi. A grávida tem esse porém. Deixa eu só explicar um negócio para os colegas, para a senhora. Toda grávida, o que nós observamos lá onde eu trabalho, que quando a grávida é aquela gravidez planejada e desejada, ela vem com todos os exames, ela vem com ultrassom, ela vem com beta-HCG, ela vem com o esposo, ou então ela vem com a mãe. É esta a diferença. Quando é uma gravidez não desejada, uma gravidez que não foi planejada, aquela gravidez que, como diz a mulher que hoje disse, pegou de encontro. Pegou de encontro. Tem essa diferença da gravidez planejada, da gravidez não planejada, porque quando ela chega na unidade, ela não traz nada, porque ela não estava querendo essa gravidez e aconteceu, entendeu? Sim. A gente percebe muito isso, que por isso que aí faltou esse pontinho aí, você perguntar para o John se a gravidez foi planejada, né? Não, se a gravidez foi planejada, se a companhia, né? O marido. Eu tô rindo aqui, meu pai. Estava viajando. O John tem 10 filhos já, professora? Pois é, 10 filhos, né? Meu pai do céu. Se foi planejado, se tá tudo certo. Até professora, Oi? não foi planejada, foi acidente da gente. Não tinha na hora preservativa, aí eu engravidei ele. Foi? Não tinha como. Mas eu vou assumir, né, John? Vai assumir, né? Vai assumir a responsabilidade. O importante é isso. Tá certo. E é isso, eu já cheguei até a perguntar para uma mulher uma vez se ela sofria violência doméstica. Tem até isso também, porque às vezes ela chega muito, não sei nem dizer, depressivas na consulta, sabe? Então, perguntar esses pontinhos aí, não esquecer que é muito importante mesmo, tá? Perguntar também como é a alimentação. Oi? Eu acho que quanto mais informações você consegue colher da paciente, quanto mais você conversa, mais você procura saber, eu acho que mais íntima você torna a sua consulta e a paciente tem mais liberdade até futuramente de contar coisas que ela não conversa em casa, não tem com quem conversar. Então, em vez de uma consulta, já vai ser... A pessoa já sai mais para
às vezes, até para conversar problemas pessoais, aí você vai descobrindo mais e mais sobre a vida Sim, da paciente, e lá na frente tem uma possibilidade maior de ajudar. com certeza. É criar essa intimidade, né? É uma intimidade profissional que a gente fala para poder ajudar essa gestante, né? E é muito importante isso. Se E você aí, tornar uma mecânica, quantos anos você tem? isso, Você estudou aonde? Você faz o quê? Se tornar aquela coisa, a paciente nunca vai se sentir preenchendo aberta, só papel, e aí nem olhando no olho dela, aí é complicado, né? Aí não tem segurando a como. mão, faz carinho, olha, você está bem, está precisando de alguma coisa. Isso. A Eliette não me ofereceu nem água. Esqueceu tudo. Foram muito bem, foram muito bem. É por aí, esse é o caminho mesmo. Vamos ver outro pontinho aqui. Vacinas, viu? É importante ela estar com o calendário de vacina atualizado. Já vimos que quando ela trouxer os exames, a gente vai ter que preencher os exames todinhos aqui na fichinha. Vou mandar essa ficha para vocês ficarem craques em consultas de pré-natal aí, tá? Se ela trouxer a ultrassonografia, seja na primeira consulta ou numa outra consulta, vocês vão preencher na parte que fala sobre ultrassonografia aqui. Na ultrassonografia, qual era a idade gestacional que estava marcada na ultrassonografia? Ela estava com 22 semanas. Aí você coloca a data dessa ultrassonografia e a quantidade de semanas que ela estava, certo? E se ela fez outra ultrassonografia, coloca a data, certo? E aí coloca a quantidade de idade gestacional que essa mulher estava. Estava com 28 semanas, entenderam? Então, vocês vão preenchendo conforme vocês vão recebendo essas ultrassonografias dessas mulheres, tá certo? Aí tem um espacinho aqui na ficha para colocar os dados dessa ultrassonografia. Dados também como que peso estava o feto? Peso fetal, o feto estava com tal peso. Coloca aqui nessa informação também. Se naquela ultrassonografia vinha a informação lá, peso do feto. Era isso que eu ia perguntar, professora. Isso que eu ia perguntar para ela, porque quando eu acompanhava minha esposa nos exames dela, no pré-natal, eles verificavam muito o peso, eles se preocupavam muito com o peso e o tamanho, né? Se está pela idade gestacional, se o peso e o tamanho correspondiam com a data correta, né? E, para surpresa, não, que eu não digo surpresa, que ela se alimentava muito mal, mas o bebê estava baixo peso, né? E não estava com o tamanho ideal pela idade gestacional. Foi quando eu comecei a socar vitamina nela para ver se o neném atingiu o peso ideal. Aí, em 2 semanas, enchendo ela de vitamina, de beterraba, um monte de coisa dentro, rápido o neném atingiu o peso. Deu certo. Menos aonde eu fiz as consultas com ela, eles se preocuparam muito, né, com o peso do neném, porque a minha esposa, ela não é grande, né, ela parece um pigmeuzinho. Então, aí já preocupava o neném sair pequeno. Tá falando, bora dar comida para esse menino, que é para ele não sair com o teu tamanho, para ele sair um pouco mais. Assim. Eu ia perguntar para ela, mas como nós estávamos sem a fita para ela medir, fazer as medições, aí eu não perguntei, né? Vai que ela se complicasse. Eu ia fazer a circunferência da pubis, mas é que ele veio com uma cueca rasgada. Poxa, acabou com tudo, não? Eliette, tu tava falando tanto nisso e o John não vestiu cueca nova, não? Poxa Não vida. mano, eu queria ver a barriga dele, ele não deixou. Quanto será que ia dar a circunferência da barriga do John, não? Quanto será que ia dar, não? A circunferência da barriga do John, será que ia ser muito grande? 48. 48? Mas é que eu tinha que pegar a professora lá na PUC, sabe? Aí já é muito íntimo, né? A pubis, ela fica próximo dessa região mais íntima, né? Nossa, então aí já seria muito invasivo, né? A Eliette tem essa intimidade, ela...
Será? Será? Ah, ele é... Faz mal. Ai, meu Deus. Certo, pessoal? Bora terminar aqui nossa aula. Então, outro ponto para falar aqui é que se essa gestante for da região norte, geralmente, né, o correto da região, na verdade, da região amazônica, não é da região norte, era fazer um exame para verificar o Vivaxiol falciparum, que é o ocasionador da malária, né? Porque são doenças comuns aqui, é uma doença comum da região amazônica, transmitida pelo mosquito Anopheles, né, a malária. E aí, fazer esse teste nessas gestantes, tá certo? Mas nem sempre eles pedem, mas é importante, principalmente quando já tiver... se vocês identificarem sintomas de malária, já encaminha para fazer, porque pode causar essas doenças, elas causam má formação naquele feto, certo? Então, seria importante elas fazerem um teste para malária, tá bom? Tá, mas como eu falei para vocês, nem todos pedem, mas eu estou ensinando para vocês o que deveria ser correto, tá certo? Nem todos pedem o teste para malária, mas o que deveria ser correto era pedir, por causa dessa região onde a gente mora, tá? Hein, professora? Oi? Nem todos os exames que podem ser solicitados estão na ficha, né? Se você suspeitar de qualquer alguma outra coisa, você pode pedir à parte o exame? Escrever, está escrito lá naquela solicitação de exame, outros, aí você escreve, teste para malária, entendeu? O que não tiver Então, para você fazer o check lá, você pede separadamente, certo? Se a gente identificar qualquer coisa assim na paciente que possa vir apresentar risco para a gravidez, a gente pode estar solicitando à parte, né, esse exame, pode então. estar solicitando. Aí o que vai diferenciar é se aquela unidade tem um laboratório que faça, aí tem exames que nem sempre todos os laboratórios fazem, se forem exames mais específicos, entendeu? Aí vai complicar um pouco mais se for um exame mais específico, entendeu? Porque nem sempre os laboratórios associados às unidades fazem, entenderam? Mas elas vão atrás, certo? Positivo. E aí verificar também a suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que prescrever, aliás, prescrever o sulfato ferroso e o ácido fólico, tá? Porque o sulfato ferroso é para evitar anemia e o ácido fólico é para ajudar na formação do tubo neural dessa criança, tá? Desse feto. O tubo neural ali que vai dar a origem a toda a esquematização do sistema nervoso. Então, é importante ela estar fazendo essa suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico, tá? Escrever assim, sulfato ferroso. Uma vez ao dia antes do almoço. Ácido fólico, uma vez ao dia depois do almoço, ou dependendo do horário que for melhor para ela, certo? Geralmente é antes e depois do almoço que varia, tá certo? Não esquecer, sulfato ferroso e ácido fólico, prescrever para essa mulher, tá bom? Tivemos muito problema, professora, na gravidez do Enzo, porque a mãe dele, ela não come nenhum tipo de tempero, nada com tempero, sabe? Quando eu conheci ela, era frango assado que ela comprava, era peixe para comer com sal e limão, nenhuma verdura, nada. Batida, açúcar, essas coisas, ela não gosta também. Gostava. E aí eu já sabia que a gravidez seria uma dificuldade, né? Porque eu já via que ela tinha anemia, eu já percebia que ela tinha anemia. Remédio ela não toma. Remédio não passa na garganta, vai engatar. Eu falei, engraçado, né, remédio? Aí eu falei, olha, antes da gente para consulta, tu já sabe que tu vai ter que tomar esses remédios, tu já sabe que tu vai ter que tomar o ácido fólico, tu já sabe que tu vai ter que tomar sulfato ferroso.
Ah, eu tomei tanto sulfato ferroso quando eu era criança que só o cheiro me enjoou. Mas não tem cheiro. Tampa o nariz e bota para dentro. Sim, sim, é Foi só. bater na consulta lá, a mulher falou, você está com anemia, o neném está baixo peso, e você tem que melhorar isso, você tem tantos dias para fazer isso, e na próxima consulta você tem 15 dias para apresentar uma melhora para você e para a criança. Foi Uhum. que aí, como eu faço bastante, como eu digo assim, sabe aquela teoria do que você não utiliza, você perde? Eu gosto tanto de cozinhar, tanto de fazer coisas diferentes, que só fazendo comida com sal e limão, a gente vai esquecendo dos nossos detalhes. Eu faço tanta coisa boa para ela comer, ela não come, porque Uhum. ela tem uma péssima alimentação. O bom é que não gasta dinheiro, né? Mas o ruim é que você esquece de fazer depois. Sim, sim. E é importante perguntar também sobre a alimentação, né? Como é que é a alimentação? Se ela costuma comer muito enlatado, falar, explicar que na gestação vai mudar um pouco, que ela está alimentando mais outra pessoa dentro dela, que ela vai precisar incluir verduras, legumes, frutas nessa alimentação. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar, mas pega ali uma fruta de baixo custo, não sei, me diga uma fruta aí, uma banana. Uma banana, né, gente? Comprar uma banana. Abacate, mamão. Um mamão, certo? Não é tão caro e é muito importante, né? Até para ajudar Nem pela saúde dela e do filho, ela tomava, professora. Eu falava, é pro bem do neném, não come por ti, come pelo neném. Mas nem a pelã. A bicha é ruim, olha, pessoal. A bicha é ruim. E essa dificuldade você encontra na hora que você vai atender as mulheres. É uma dificuldade que se repete. Acontece muito, tá? E é isso, pessoal. Professora, Oi? em relação a esse medicamento aí, o sulfato ferroso e o outro, independente de qualquer coisa, a gestante tem que tomar? Tem que tomar. É protocolo que elas tomem. É protocolo para evitar anemias e para ajudar na formação do tubo neural, porque nem sempre a alimentação da mulher consegue suprir as necessidades de sulfato ferroso e ácido fólico. Por quê? Tem uma outra vida se desenvolvendo dentro daquela mulher. E além dela, ele vai precisar de ferro também. Entendeu? Uhum. Então, não vai ser uma alimentação mais só para ela, vai ser para ele também, para o feto, né? Então, por isso que é obrigatório, sim. Quem aí já passou por uma gestação sabe que enfermeira, médico pega no pé para tomar. Enfermeira, Mais o marido comprometido também, pega no pé. deixa eu te dizer, segundo a enfermeira, nossa lá, ela disse que o materna, ele tem duas composições, o ácido fólico e o sulfato ferroso, é verdade? Quem? Materna substitui o ácido Materna. fólico com o sulfato ferroso. Se tiver os dois, pode. Se tiver os dois em um, pode. Ela disse que se conter o ácido fólico e o sulfato ferroso, aí o materna, só ele substitui esses dois, o ácido Sim. fólico e o sulfato ferroso. Se ele tivesse essas duas botões. Sim, então pode. Tem medicações que já vêm os dois juntos, né? Aí não precisa separar. Materna, agora é assim, enfermeira. Pois é. Aí já vem junto. Olha, por exemplo, nós temos o Noripurum fólico. Uhum. Já vem com sulfato ferroso mais o ácido fólico. Entendeu? Então, já... E aí, nas unidades, por exemplo, no Lélio Silva, onde eu estava no pré-natal, eles ainda dividiam, né, o sulfato e o ácido fólico. Eles davam comprimidinhos assim. Sim. Mas pode comprar junto assim também. E professora? Tá? Pode falar. Esse Noripurum, ele é dado no soro também, né? Ele é dado no soro, né? Numa espécie de soro. Pode ser dado no soro também, quando a pessoa precisa de suplementação de ferro. Quando a pessoa está com uma anemia grave, quando ela perde componentes sanguíneos. Esse Noripurum, ele pode ser dado no soro também, em condições hospitalares. Pode sim. Ah, tá, porque uma vez Precisa de ferro, Naira? Não, já tomei. Ele tá brincando contigo, Naira, olha aí. Eu sei ser antipático, professor.
Pois é, pessoal. E é isso. Nessa outra folha aqui, nesse outro lado, tem 2 lados, né? Esse e esse daqui. Eu vou deixar para a gente ver na nossa próxima aula, porque tem 2 gráficos aqui, olha, que é importante que vocês saibam esses gráficos. Um é para medir a altura uterina. O que é a altura uterina? É o tamanho da barriga, né? Porque o que cresce na mulher é o útero dela que se expande, né? E pressiona o abdômen para frente para ele crescer, né? E aí a gente calcula essa circunferência aí uterina com aquela fita métrica que até a Eliette falou, tá? E aí nesse gráfico a gente coloca aqui quantas semanas aquela mulher tem e qual é a altura uterina dela. E é esse gráfico que vai dizer para a gente se a altura uterina está adequada de acordo com a semana que aquela mulher está vivendo a gestação. Entendeu? Então, eu vou explicar para vocês esses gráficos aqui. E esse outro gráfico aqui é um gráfico de peso, que avalia se aquela mulher está no peso adequado, no baixo peso ou no sobrepeso na gestação dela, certo? Se ela está ali entrando num quadro de obesidade ou não. E aí, na próxima aula, a gente termina aqui essa folhinha aqui. E eu espero que essa aula tenha sido... Não dá para a gente fazer uma aula pessoal, assim, né? Pessoalmente falando, mas esclarecido algumas dúvidas de vocês. E eu vou fazer isso de novo, só que com outras pessoas, tá? Eu vou escolher essas pessoas. E aí eu vou comunicar. Pode ser? Eu posso comunicar você, Eliette? Aí você repassa para eles? Pode, né? Pode sim, professora. Pode Então, sim. vou escolher outras 2 pessoas, tá? Para a gente já fazer isso daí, tá bom? Por que eu digo? Deixa eu dizer aos colegas, se vocês precisarem das cadernetas, o prontuário que eu tenho aqui, vocês podem me procurar, que lá onde eu trabalho aqui, as pessoas que a professora escolher, eu vou dar para vocês, tá bom? A professora me escolhe para atividade. Folha, eu quero dar folhas. Eu vou enviar para vocês, inclusive, essa folha aqui, tá, pessoal? Não esqueçam que eu vou escanear ela bonitinha e vou enviar para vocês verem esse passo a passo aqui. E aí eu vou escolher... Por que eu ainda não ensinei a DUM, que é a data da última menstruação? Porque eu estou deixando uma aula só para DUM, porque ela é uma aula só de cálculo, entendeu? Vocês precisam estar concentrados, não estarem concentrados em slide, em nada. Tem que estar comigo calculando, porque vocês precisam fazer o cálculo da idade gestacional dela e da DPP, que é a data provável do parto, tá? E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Professora, a senhora está escutando? Tô. Não, eu só quero saber em relação se eu posso lhe entregar o trabalho do ciclo menstrual, porque eu tive um problema, mas aí eu consegui enviar. Pode, assim, quem tá me entregando depois, assim, bem depois, eu tô diminuindo um pouco o valor, vale 10, né? Os trabalhos sempre vale 10. E aí eu tô deixando valer por 8. Para ser justo com aquelas pessoas que me entregaram já no tempo, entendeu? E aí Não, você pode... Não, só queria saber se a senhora ia receber, né? Vou receber, sim, pode enviar, tá? Mas só tô te explicando isso, tá? Tá bom. A senhora manda a confirmação do meu, se a senhora recebeu. Sim, eu recebi já. Só se foi outro John que me enviou. Só se foi outro John que me enviou. Só eu. Eu não enviei dentro do prazo. Certo? Obrigada, viu, gente?